Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ControllerCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria e finanças ainda mais estratégico. E hoje a gente vai falar de um setor que, mesmo com todos os desafios da economia, continua crescendo ano após ano, com taxas aí de 2 dígitos de crescimento no Brasil. A gente está falando do varejo farmacêutico. Só em 2024, o faturamento foi de 220 bilhões, impulsionado por uma série de fatores que a gente vai comentar um pouco nesse episódio, mas que também traz uma série de desafios. Por trás desse crescimento acelerado, existe uma engrenagem complexa, cheia de particularidades desse setor específico e que traz desafios grandes aí para a área de finanças e controladoria. Como é que você garante rentabilidade em um mercado com margens apertadas, com prazos esticados e uma concorrência acirradíssima? E qual que é o papel da controladoria e de finanças nesse ambiente? É isso que a gente vai discutir hoje. Nesse episódio, a gente vai conhecer os bastidores do varejo farmacêutico com um convidado que está na linha de frente dessa operação. Eu trouxe hoje para conversar comigo Everton Silva, ele é um dos fundadores da W2 Pharma, e ele vai compartilhar estratégias, aprendizados e os principais desafios do setor do varejo farmacêutico no Brasil. Então, se você trabalha com finanças, controladoria e tem curiosidade nesse setor, está entrando nesse setor, fica com a gente, porque o episódio hoje está muito bacana. Bom, Everton, então para a gente começar o nosso bate-papo aqui, queria primeiramente te agradecer aí pela tua presença e pela tua disponibilidade para compartilhar aqui com a gente. Então seja muito bem-vindo aí ao ControllerCast e queria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória aí para quem está nos ouvindo. Não, perfeito. Primeiro agradecer o convite, né? Eu sou fã do programa, assim, já acompanhei vários episódios, aprendo bastante. Fico muito feliz em poder estar aqui contribuindo de alguma forma, né? Então, me apresentando, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por finanças. Desde o primeiro período já me apaixonei pelo tema. Inclusive fui monitor da disciplina de finanças na faculdade. Minha primeira formação é em administração, depois eu fiz contabilidade, tenho algumas pós em finanças, além de uma pós em BI, né? Que para mim eu acho que se complementa. Então, atualmente eu trabalho, né? Sou gestor de controladoria numa rede de farmácias aqui em Recife. E esse ano a gente fez o lançamento, eu e o meu sócio, de um projeto que é focado em farmácia, né? Você fazer a controladoria, a gestão financeira no segmento farma, né? Que a gente sente essa carência dos empresários. Muitos deles vêm de formação do ramo farmacêutico e não entendem muito de negócio. Entende mais do negócio, farmácia, e não entende muito de negócio, né? Que é a linguagem de economia, finanças, contabilidade, de gestão. E a gente sente essa carência e tenta ajudar. Então, a W2 surge com esse objetivo. A gente em Pernambuco inteiro e até em outros estados, Brasília, São Paulo. E é basicamente essa a introdução aí da minha apresentação. Muito legal, cara. E, bom, para a gente começar a dar um pouquinho de contexto aqui, né? A gente vai falar bastante sobre o varejo farmacêutico e a parte de controladoria. Eu estava fazendo meu dever de casa aqui para o episódio, confesso que é um setor que eu conheço pouco, então vou aprender muito aqui contigo hoje, né? Mas analisando principalmente o crescimento, né, do varejo farmacêutico, deu para entender já que o último ano bateu mais de 220 bi, né? E esse é um crescimento mais ou menos de 13% ali em relação ao ano anterior. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu esperava ver uma curva de crescimento assim do setor muito puxado ali pela pandemia, né? Mas se você olha ainda para trás os dados, o varejo farmacêutico cresce constantemente, né? Ano após ano, mesmo antes mesmo da pandemia, né? Então eu queria começar entendendo de ti, assim, qual que é a visão de vocês em cima desse crescimento, né? Por que ele é tão consistente, tão robusto? E como que isso se traduz aí invariavelmente no dia a dia da operação de uma farmácia, né? É óbvio que a pandemia contribuiu bastante, né? Sobretudo para a questão de fidelizar o cliente, né? A gente viu que as farmácias passaram a ser espaços de saúde, né? Não só de remédio, mas muito farmacêutico acabou sendo um certo consultor de saúde para os clientes, para os pacientes, e isso fortaleceu bastante. Mas a gente enxerga esse crescimento muito pela expansão das grandes redes também,
que é muito forte, né? Acaba tendo esse aumento da capilaridade, né? Espalhada no país todo, em todos os municípios. Então, de certa forma, mais pontos de venda, isso contribui para o aumento do faturamento, com certeza. A demanda por medicamento, por bem-estar, por higiene, né? Ou seja, antigamente, muito tempo atrás, farmácia era só remédio, né? Mas hoje, uma parcela muito grande do mix é não medicamento, né? Tem casos que até superam os 50%. Então, tem farmácia que vende mais não medicamentos do que medicamento. A gente costuma dizer que a farmácia hoje tem que vender de tudo, inclusive remédio. Então, essa parte de mix ajuda bastante, né? O próprio aumento, né, do envelhecimento da população também contribui muito, né? Hoje em dia, farmácias estão investindo muito nesse segmento, na categoria sênior, então, criando espaços dedicados a esse público. É um público que tem uma alta renda, geralmente, então, quer fugir um pouco dessa correria, além do atendimento rápido, quer um pouco mais de atenção. Então, as farmácias estão entendendo isso, estão criando espaços para esse segmento sênior. E, assim, a parte também da pandemia contribuiu muito, acelerou bastante a parte da digitalização também. Então, hoje em dia, você consegue comprar um medicamento na palma da mão, coisa que antes não era tão fácil. A pandemia acelerou muito esse processo. Então, é um conjunto de fatores, mas eu acho que passa por esses pontos, né, que eu falei. Legal, são vários pontos que acabam justificando o crescimento, faz muito sentido. E aí eu sei que tu tem uma experiência também de passar por outros setores, né, além do varejo farmacêutico, e eu queria te perguntar justamente, né, o que você destaca de particularidade, né, que tu veja no varejo farmacêutico quando a gente fala de gestão financeira, né, o que ela é diferente de outros modelos de negócio aí que tu trabalhou também. Daniel, eu sempre falo, quando eu tenho essa oportunidade, de falar assim, quando eu cheguei no ramo farmacêutico, praticamente tudo que eu sabia de experiências em setores que não seja farmácia, assim, eu tive muita dificuldade para entender no começo, né? É um outro mundo, né? Outro mundo. Então, em termos de comparação, né? Até no próprio varejo em si, né? Então, você tem o varejo farma, você tem o varejo alimentício, né? Eu trabalhei também um pouco no varejo alimentício, mas o varejo farma, ele tem um ponto-chave que é uma parte dos seus produtos, ele é regulado, o preço é regulado. Então, assim, você trabalha com uma parte significativa do seu mix que você não tem esse controle efetivo, né? Você Tem pode... um teto para trabalhar? Tem um teto, né? Que é o famoso PMC, que é o preço máximo do consumidor. Então, a parte de medicamento é regulada. Você tem a margem, é óbvio que você consegue ali, que ali começa a competição. Então, você tem que entender essa parte. As margens são muito apertadas, né? Em alguns grupos de produtos. Então, você tem que saber dosar, né? A gente costuma falar que, assim, a gente tenta visualizar não só o produto em si, ou não só a árvore, né? A floresta como um todo. Então, às vezes a gente perde, sim, algumas margens de alguns itens para trazer o cliente para dentro da casa e poder fazer uma venda agregada e, no contexto geral, conseguir ter uma rentabilidade, né? Então, exemplos, leite, você não consegue competir com o preço de leite em relação ao supermercado, mas você tem que ter um preço competitivo para o cliente ir lá, entrar na sua farmácia, e você, com um bom atendimento, abraçar o cliente, conseguir oferecer outros itens, um dermo, por exemplo, que tem uma margem maior, uma vitamina que tem uma margem maior. Então, o maior ponto de particularidade é a questão da precificação, né, que é uma parte muito grande de itens regulado, a margem apertada, e você tem que ter um controle muito forte de estoque. Por quê? Porque, além de tudo isso, os medicamentos têm uma validade, né, geralmente 2 anos, e aí você tem que pensar na cadeia do segmento farma, começa na indústria. Então, você tem a indústria, tem uma pessoa aqui intermediária, que é o distribuidor, até chegar na farmácia. Então, daqui para cá, perde mais ou menos 6 meses. Então, você já perdeu ali um prazo de 6 meses em média. Então, você tem pouco tempo para conseguir desenvolver essa venda. Então,
existem alguns indicadores que a gente analisa, né? É impossível ter uma perda zero de produtos vencíveis, por exemplo, mas tem que controlar. Então, é tudo isso, né? Muitos controles, trabalhar na margem, olhar a floresta, um atendimento de excelência para conseguir competir nesse mercado tão concorrido. Aqui em Joinville, acho que faz muito sentido com o que tu está trazendo, né? E até com a tua explicação anterior, a respeito de aumentar o mix de produtos, fármaco e não fármaco, né? Que a gente chama, né? Isso. E aí eu vejo aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina, e isso deve ser muito parecido aí na tua região, que, cara, eu saio para passear aqui perto de casa, eu encontro uma farmácia em cada esquina, às vezes com uma concorrente na frente ou do lado, assim. Então você tem uma concorrência muito forte, né? Isso deve impactar principalmente na margem, como tu acabou de trazer. Mas eu queria entender, além dessa concorrência, né, o que tu enxerga aí que são os principais desafios do financeiro, na operação do financeiro numa farmácia hoje, assim? Isso. Sobre a concorrência, né, então tem um número aí que vem crescendo, né, ano a ano. Então, atualmente, estima-se 95 mil farmácias no Brasil. Então, é um número É um número bem significativo, né, expressivo, né? bem expressivo. E aí, como é que a gente tem a nossa mentalidade? Então, a gente pensa assim, eu prefiro 1000 vezes competir com uma grande rede, que são essas mais famosas, Brasil, São Paulo, Pague Menos, do que concorrer com uma farmácia menor que não sabe fazer conta. Eu prefiro competir com quem sabe fazer conta. Porque quando a gente entra numa disputa de preço, é um risco muito grande de você ter um resultado. For só atrás de preço, competir em relação a preço, você vai ter dificuldade. Então, a ideia é você, de fato, trazer o a mais. Lógico que o preço é importante, né? Nossa economia está aí com algumas dificuldades, então as pessoas estão um pouco menos de poder de compra, então tem que decidir melhor a sua cesta de consumo, isso é óbvio, mas a gente tem que tentar ter um atendimento interessante, tem que ter um mix interessante para poder dar esse algo a mais, porque se for só por preço, então a gente vai, todo mundo, digamos, morrer abraçado, né? Então, a concorrência, né, como você falou, tem muitas farmácias, mas quem não souber fazer conta, isso tem tudo a ver com controladoria, né? Sim. De você ter seus controles internos robustos. Isso faz total sentido. Sobre a questão do impacto para a área financeira, eu diria que é você tentar enxergar os números certos, né? Então, são muitos indicadores que se você for analisar, você vai ter muitos números, mas os números certos, a partir da DRE, analisar seu CMV. Então, por exemplo, o custo, né, na mercadoria vendida, qual que é o meu CMV? Está na média do mercado? Está na média da concorrência? E olhar isso por grupo, né, porque eu não vou ter um CMV, por exemplo, linear. Grupo de genérico é um CMV, grupo de propagados, que é o de marca, é outro, perfumaria é outro, e outros segmentos de itens também tem essa diferença. Então, é você tentar escolher o que faz mais diferença no negócio para você conseguir tomar decisão. Então, esse é o grande desafio. Como é que eu pego esses indicadores e tento transformar em uma informação relevante para ajudar quem vai tomar decisão? Seja abrir uma loja nova, seja fechar uma loja por N motivos, né? Porque talvez não faça sentido manter a loja. Então, é tentar encontrar os indicadores corretos. E aí entra também a gestão de dados, né? Que é outro tema importante. Com certeza. Fica bem claro nas tuas falas, assim, que em todo negócio é importante fazer conta, né? Mas quando você tem tantos fatores, assim, né, como a margem apertada, essa concorrência toda, se torna ainda mais relevante o papel da controladoria, né? E um dos pontos que tu comentou de não brigar por preço e se diferenciar, o que tu vê hoje? Acho que tu já trouxe alguns pontos aqui, mas o que tu enxerga, seja na Droga Medic ou em outras empresas, como que está acontecendo essa diferenciação, assim, né? Como que as empresas conseguem se diferenciar e colocar o foco, talvez, em outros artigos mais rentáveis? Como que isso acontece?
Isso. A gente tem uma visão de que pelo menos 3 itens têm que ser analisados constantemente, né? Então, o preço é importante, né? O primeiro deles, mas o mix, você tem um mix assertivo, um mix daquela região ali do que é mais demandado, tentar entender o perfil de consumo daquela região, então tentar ofertar ali um mix assertivo. E o atendimento, né? Tem grandes redes que você entra numa farmácia na sua cidade aí, Joinville, aqui em Recife, em São Paulo, em Brasília, o atendimento é o mesmo, há um padrão de atendimento. Então, você se sente bem, você sabe que aquilo ali é acolhedor, por mais que alguns itens aí estejam com preço alto. Então, dependendo do seu foco, né, dependendo da região da farmácia, você vai perceber que às vezes as pessoas pagam um pouco mais também por ter esse atendimento melhor. Eu tenho vários exemplos, eu mesmo como consumidor, de ir para uma farmácia e ter um atendimento não muito bom e outro muito excelente, e você perceber que isso faz diferença, isso fideliza, né? Então, sim, o atendente ele é treinado para lhe abraçar e tentar trazer a melhor opção, o melhor cenário de possibilidades. Então, mix, atendimento e, antes de tudo isso, preço também, porque é importante. Cara, faz muito sentido. E sobre o atendimento, eu acho que é perceptível, assim, nas farmácias, o quanto você consegue entender que aquele atendimento foi treinado, né? Tanto pelo padrão que você encontra em outras farmácias da mesma rede, né? E também pela prestatividade, assim. Eu vejo que aqui em Joinville, acredito que aí também, muitas farmácias, o farmacêutico acaba sendo quase que quase que um médico ali da família, né? Primeiro você recorre a ele, para depois você ir num postinho, para depois você ir para um hospital, porque você tem uma confiança que naquele lugar você vai ser bem atendido, né? Então, tem algumas redes aqui em Joinville que são conhecidas por isso, que vai totalmente ao encontro do que tu comentou, né? Sobre a questão do serviço farmacêutico, né? Então, assim, é um nicho que cresceu bastante, né? Então, por exemplo, vacinas, teste rápido, aferição de pressão, então, tudo isso ajuda a trazer mais o cliente para dentro, a fidelizar, você aumentar o ticket médio, entendeu? Então, às vezes, a pessoa vem tomar uma vacina, é bem atendido e acaba virando um cliente fiel. Então, é isso, né? O serviço farmacêutico acaba sendo uma ferramenta de fidelizar o cliente também. Bacana, bacana. E aí, Everton, queria agora a gente falar um pouco mais, falou um pouco mais da parte até mais estratégica, né, do varejo, e eu queria entender um pouco mais agora do dia a dia da controladoria mesmo, né? A gente já viu o quanto o papel da controladoria aí é fundamental, né, para ganhar aí nos centavos quando o assunto é preço, ou mesmo nas estratégias de diferenciação, né, entendendo se para de pé, se precisa abrir, se precisa expandir, fechar. Então, queria entender um pouco de ti, assim, qual que é o teu papel hoje como controller, né, dentro do varejo farmacêutico, o que tu entende que faz um bom controller dentro dessa área, assim, né, para garantir a saúde financeira ali do negócio. Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né, eu imagino que o controle acaba sendo um pilar estratégico, né, ele tem que trazer os números, tem que trazer as ideias, os insights e defender bem, tentar explicar da melhor forma, fazer com que as pessoas comprem a ideia do projeto, né? Então, assim, acho que a primeira coisa de tudo é entender que você precisa ser esse pilar estratégico, né? Tem que instalar, de fato, essa torre estratégica na empresa e começar pelo básico, os demonstrativos. Primeiro, DRE, né? Se você não consegue chegar ao lucro de começo, você já está um pouco atrás. Então, tenta já entender a DRE. Se tiver dificuldade, vai criando aí as melhorias. Então, depois do DFC, em conjunto com o balanço patrimonial. Então, assim, trazer as informações que é o raio-x inicial da empresa, né? Está dando lucro, está gerando caixa, como é que estão os indicadores contábeis, então isso é fundamental. A gente trabalha muito forte, né, essa questão dos números aqui. Então, por exemplo, primeiro eu trago os números para quem vai tomar decisão, seja o gestor de compras, seja o diretor aqui que vai pensar em expandir. Explico os números e a gente vai tentar debater o que é que não está por trás dos números, né? Porque pode ser um momento, a sazonalidade, uma loja nova que surgiu para concorrer com a gente, um ataque da concorrência que a gente tem que fazer o contra-ataque. Então, trago primeiramente números objetivos para a gente poder
detalhar. Aqui a gente tem vários tipos de visões de relatórios, né? Desde, por exemplo, a própria DRE, não tem um mês aqui que a gente não senta para debater a DRE de cada loja com os gerentes. Então, a gente precisa que entenda que não é só venda, né? É a qualidade dessa venda e o que a loja está entregando de resultado, né? Onde a gente pode melhorar também. Isso tem a ver com o mix também. Então, tudo isso a gente vai trabalhando junto com os líderes de loja, né? Tem outras ferramentas de controladoria, por exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável, né? Então, vamos lá. A gente senta com um fornecedor, ele quer trazer uma linha nova, né? Prometendo que isso vende bastante na região. A gente faz parte aqui de uma rede associativista, que é uma junção de várias farmácias independentes que fica no mesmo guarda-chuva e tem acesso a algumas informações. E uma das informações eu consigo enxergar o que o mercado da minha loja, naquela localidade, demanda. Então, às vezes, o fornecedor vem trazer um produto novo e diz, já tem demanda, já está vendendo bem. Mas se a gente não olha nesse relatório, a gente acaba ficando vendido. Então, às vezes, a gente diz, tu está me dizendo que já está vendendo há 3, 4 meses, mas ele não vendeu nenhuma unidade na região, no BRICS, que a gente chama, que é ali um raio de mais ou menos 500 metros. Então, tudo é número, senão não dá para tomar decisão, entendeu? Na medida do possível, a gente tem que trazer os números primeiro, colocar na mesa, e aí depois vem a parte subjetiva, mas inicialmente a conversa tem que começar com números. Então, eu acho que o papel do controle é isso, né? Justamente ser o facilitador, né? Traduzir, né? Tudo que está acontecendo, o que é importante, pensar as informações relevantes para tomar decisão, e aí sim dar subsídios para quem vai participar, né? do processo, seja o comprador, seja o diretor, seja o pessoal da gestão de estoques, e aí vai. Então, trazer os números primeiro é fundamental. E esse conhecimento, Everton, eu vejo que em outros modelos de negócio, em outros segmentos, a controladoria demora muito para acontecer. Então você pega, às vezes, empresa aí que roda 5, roda 10 anos, às vezes tem faturamento aí de 12 milhões anos já, e não tem uma controladoria, tem controles muito fracos ainda. Tu comentou do começo, né, que geralmente quem vai lá e vai abrir uma farmácia, uma rede de farmácias, muitas vezes vem da formação técnica, é farmacêutico, entende de farmácia e não entende do financeiro. Queria entender de ti como que está esse nível de maturidade hoje, olhando para o varejo no Brasil, assim, no varejo farmacêutico, assim. Os empresários já estão cientes dessa necessidade, se descobre isso muito rápido, seja pela dor, né, de falir ter que fechar uma loja, mas como que está o nível de maturidade hoje do empresariado brasileiro dentro do varejo? Você tem um mercado hoje que uma grande parte ali são as grandes redes, né, mas a maioria, né... Tem uma predominância muito forte, né, de share de mercado, assim, das grandes redes, né? Isso, mas, por exemplo, de 50% a 60% é a rede independente. Ou seja, ou é uma pequena rede, ou é uma rede associativista, ou seja, várias redes independentes dentro de uma guarda-chuva, de uma associação, ou o cara está sozinho. Uhum. E aí, por estar sozinho, ele pode ter algumas desvantagens, né? Por exemplo, ele pode não estar comprando bem porque ele não está num guarda-chuva que consegue poder de barganha, e não tem acesso a algumas ferramentas que, por exemplo, a gente tem. A gente não é uma grande rede, mas a gente faz parte de um grupo, que é a Farmarcas, e esse grupo de farmácias são 1.600 lojas aproximadamente. Já é o quarto maior grupo. Hoje só perde número de lojas para as maiores, Brasil, Pague Menos e São Paulo. Então, você está sozinho já é uma certa desvantagem, mas tudo bem, você está sozinho, tem que buscar informação, seja com o contador, seja com o trabalho que a gente oferece na W2 Pharma, que é a consultoria financeira, que é tentar implantar os processos financeiros desde o mais básico possível, desde criar o plano de contas, começar a conciliação, fazer com que o que acontece no extrato do banco aconteça no meu sistema, ter as informações batendo lá, começar a gerar os relatórios, e aí, entre outras atividades, como eu consigo automatizar alguns processos, como de pagamento, via DDA. Então, assim, do básico, até chegar em painéis, em relatórios, até chegar aqui é uma estrada. Aí, sobre a sua pergunta, o perfil do empresário. Por ele estar, muitas vezes, nesse maior
essa maior parcela do independente, e ele ter a formação mais técnica, que é importantíssima, né? Você também ter essa parte, né? Mas muitos não vão atrás da parte de gestão, então muitas vezes ele não tem. A gente sente isso quando a gente conversa, a gente vai em feiras e vê que a pessoa está navegando no oceano sem nenhuma ajuda. E a gente tenta vender essa ideia que a gente pode ser essa ajuda, né? Por exemplo, ser esse navegador, ser essa bússola, fazendo essa analogia, para poder ajudar de alguma forma, para pelo menos ter o básico. Porque o empresário vai começar mais ou menos sendo simples nacional. Aí até aí tudo bem, não tem muitas obrigações. Depois ele aumenta o faturamento, aí já não faz mais sentido ficar no simples por conta do valor do imposto. Então, pensando em planejamento tributário, ele tem que começar a imaginar que ele pode ir para o lucro presumido, ou até mesmo já ir para o lucro real, que é o mais justo, digamos assim. Mas aí começa a cobrança e a necessidade de mais controles. E aí é que ele muitas vezes tem dificuldade, ele não consegue, porque ele antes era do simples, então só se preocupava em declarar o faturamento, emitir a guia do DARS, e agora não, agora ele tem que lançar tudo, categorizar, mandar as declarações, porque começa o jogo aí fica sério quando ele começa a ficar no lucro real. E aí muitos têm dificuldade, aí tem que contratar, ou ter alguém, e aí entra a ideia de você não precisar contratar um controle, né? Porque quem sabe que esse profissional é muito, muito caro e é escasso. Escasso, então, né? Escasso no mercado. Escasso. Então, você tentar alguma coisa com a contabilidade, que muitas estão crescendo, expandindo o negócio para não ser só mais uma contabilidade, ser mais consultiva, ou até mesmo uma consultoria especializada, né? Mas tem que ter, porque senão... E aí está vindo agora, no ano que vem, né, o início da transição tributária, aí que começa a ficar mais complicado ainda. É o melhor mercado do mundo, na minha visão, o melhor mercado. É um mercado muito bom, o mercado farma, mas se você não tiver com os controles na mão, se você não tiver com a empresa na mão, você pode se perder, pode se quebrar, entendeu? Faz muito sentido, faz muito sentido. E acho que não é um mercado, como eu comentei no começo, né, que cresce ano após ano, sim. E além da dificuldade da controladoria ser um recurso não tão barato, ser um recurso escasso, acho que ainda tem muito a tua experiência que tu compartilhou, né? Quando eu cheguei, eu conhecia muito pouco do varejo farmacêutico, que é muito diferente de outros modelos de negócio, né? Então, você ainda tem que contar com... Ou você pega alguém de mercado formado, com experiência, e traz essa pessoa, e aí essa pessoa vai custar, geralmente, bem caro, né? Ou você ainda tem todo o ramp-up dessa pessoa treinar e adequar os processos do modelo de negócio que ela está entrando, que também acho que é muito desafiador, né? E ainda corre o risco da pessoa depois sair, né? Porque, sempre tem esse risco. Tem essa questão às vezes, por alguns reais, a pessoa... e aí já fala um pouco de pessoas, né? Falam muito de gerações, né? Essa geração atual está chegando no mercado, que é uma geração mais imediatista. Eu, particularmente, sou formado numa visão de que tem tempo para tudo, né? Você tem que tentar galgar o caminho e aproveitar e tentar ter uma coisa mais sólida, né? Mas, enfim, não vou entrar muito no debate, mas tem isso também, essa questão de você poder perder a pessoa pela questão de detalhes. Mas, assim, a pessoa, às vezes, está olhando muito a curto prazo e não pensa a longo também. Então, mas aí não é só a gente, depende dos dois lados, né? Perfeito. E aí, Everton, queria entrar aqui no tema, né, de planejamento e orçamento. Então, você falou muito dos controles aí, né, principalmente olhando para desempenho dentro do período e olhando histórico. Queria entender como que vocês fazem isso olhando para frente. Então, né, como que são os processos de planejamento, de orçamento, que nível de detalhes vocês chegam para conseguir ter essa visibilidade, essa previsibilidade um pouco maior aí do negócio. A questão orçamentária, né, a gente iniciou fazendo o básico, que é analisar o histórico, que é operacional, né, o orçamento tradicional, incremental, até começar a criar essa cultura orçamentária, né, inclusive até aprendi bastante com você, com a atriz, né, com as pessoas que foram na atriz comentar e participar, enfim. Para depois ter essa maturidade, porque é um exercício, né? O orçamento é um exercício, não é uma coisa que você tem que fazer, colocar embaixo da gaveta, da mesa e está tudo certo. Não, tem que acompanhar, tem que ter reuniões para discutir,
porque senão vira brincadeira, né? E esse 2025 é a primeira vez que a gente começou do zero, né? O ABZ. Então a gente vou dar um exemplo, a gente fortemente esse orçamento para 2025, a gente pegou lá uma despesa, por exemplo, que aparentemente pode ser uma bobagem. Só para a gente entender qual que é a dimensão hoje da Droga Medic, Everton. Em termos de faturamento? De número de lojas, para a gente entender a complexidade do orçamento. A Droga Medic hoje tem 7 lojas, são cerca de 120 colaboradores. Quando eu cheguei, a gente faturava em torno de 6 milhões, praticamente multiplicou isso por 5, aí em 2024. Estamos muito localizados na região metropolitana de Recife e mais nos bairros populares, que é o nosso público-alvo. Então já é um orçamento bastante complexo já, né? Porque cada bairro tem uma história, tem uma forma de pensar. Eu tenho uma loja que está numa área que não é tão competitiva, que consegue uma margem maior, mas já tem outra que eu tenho dezenas de farmácias que a conversa ali é só sobre preço, então já é outra estratégia. Então, basicamente, esse é o ambiente. Sobre orçamento, para esse ano, a gente está usando, né, implementando o ABZ, então a gente tentou fazer uma análise muito forte em tudo, que é despesa, principalmente. E aí, um exemplo, a gente viu que uma despesa específica, a gente gastou em torno de 55 mil, que seria de manutenção de ar-condicionado, né? Tudo bem. Quando a gente analisou, discutimos e vimos que essa despesa poderia cair, porque como a gente não tem o conhecimento técnico de tentar auditar o serviço que está sendo feito, né, muito na confiança, não tem aqui uma pessoa de operações que seja especialista em manutenção, então o cara ia lá fazer a manutenção, a gente acreditava, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mais de 50 mil que foi gasto nas 7 lojas de um ano. É muito, é pouco. Bom, a gente pegou, foi atrás de outros, fizemos as cotações e fechamos com outra empresa que isso reduziu para metade. Então, assim, a importância de você criticar e não só replicar também, né, o orçamento tradicional, que é só dar um incremento, olhei o histórico, sim, mas será que esse histórico está ok? Não. Mas tudo bem, comece pelo básico, comece olhando o histórico, porque também, como é muita coisa, talvez a pessoa não consiga já implementar o OBZ de cara, né? Sobre outros relatórios, a gente faz análise aqui de vendas de todos os cenários, venda por produto, venda por loja, por colaborador, por grupos de produtos, porque cada um tem uma margem diferente, fluxo de caixa, rentabilidade, lucratividade, análise de delivery. Por exemplo, todos os dias, não tem um dia que o vendedor não sabe quanto ele vendeu até ontem, quanto ele está projetando para fechar o mês e quanto que está mais ou menos ali que ele vai receber de premiação. Então, não tem. Ele recebe todos os dias, o seu gerente apresenta para ele e discute como é que ele está, se ele consegue dosar ali também, ter algumas folgas, porque tem alguma questão de gestão de pessoas, então você pode ter folgas e tal. Então, é uma coisa que a gente é muito forte, né? Tentar fazer a questão de mostrar os números, ser transparente nos números, né? Então, e os demonstrativos, né? A gente tem a contabilidade, que é terceirizada. Hoje a gente não faz a contabilidade terceirizada, mas a gente faz o gerencial, que muitas vezes não bate muito, porque, como a gente sabe, né? Uma coisa é o que acontece ali na conta corrente, porque eu posso fazer um pagamento, por exemplo, o pagamento de Everton é feito em uma loja, mas Everton trabalha para as 7 lojas, então, gerencialmente eu vou fazer uma tentativa, né? Talvez um rateio, por algum critério de rateio, mas na contabilidade vai ser enxergado o número que a loja pagou. Então, a gente faz esse match também para saber, né, o que é o contábil versus o financeiro, o gerencial. Então, tudo isso e mais um pouco. Esse insight que tu compartilhou da manutenção de ar-condicionado, ele é muito bacana porque é um insight que quase que só o orçamento te dá, né? Porque dificilmente você vê a despesa anualizada, né, de um contrato. Você vê a despesa ali, às vezes, mensal ou pontual, né? Você vai fazer manutenção de ar-condicionado, sei lá, cada 3 meses ali. E aí, quando você vê no ano todo,
deu 50 pau, né? E aí para você chegar com esse montante para um outro fornecedor e aí discutir, é muito mais fácil, né, Everton? Porque você consegue, como você falou, enxergar a grandeza do número, né? Então, É assim, isso aí. outra despesa relevante é, por exemplo, taxa de cartão de crédito, né? Então, por exemplo, se você não consegue analisar, não consegue enxergar e comparar se o que está acordado no contrato está sendo efetivamente descontado nas suas vendas, você corre o risco de estar perdendo dinheiro, né? Vou dar um exemplo. A gente identificou em uma loja nossa, que não é nem a maior loja, é uma loja relativamente pequena, mas em 6 meses estava sendo descontado R$ 10.000 de forma indevida. Mas, assim, não é que você consiga enxergar isso no dia a dia. Você só consegue enxergar isso quando você faz essa análise maior, porque Sim. as diferenças eram de centavos. Mas imagina, quanto é que se vende de quantidade por dia em farmácia, Claro. em cartão. Então, assim, a gente chegou R$ 10.000 que a gente identificou de débito indevido. Aí anotamos, passamos para adquirente e conseguimos reaver, entendeu? Então, Sim. isso faz parte do número que você falou, né? Chegar ao número grande, né? Só anualizar mesmo é fundamental. E aí 10 mil num negócio onde a margem é pequena pode fazer bastante diferença, né? 10.000 que você não tinha, né? Você não enxergava esse 10.000. Aí, do Exato. nada, encontramos Aham. 10.000, né? É Então, já isso aí. ajuda a pagar um custo fixo, por exemplo. Sim. E aí uma coisa que tu me chamou a atenção aqui na tua fala, tu comentou né, da dimensão da Droga Med, então são 7 lojas, mais de 100 colaboradores, vocês fazem o processo de orçamento e uma palavra que você trouxe muito forte foi a transparência do número, né? Como é que vocês fazem para o desdobramento desse orçamento chegarem nas lojas? Tem o envolvimento do gestor da loja? Como que funciona isso? A gente entende que a loja ele participa muito fortemente da primeira linha, que é a parte Uhum, da venda, né? Então a uhum, gente tenta deixar bem claro isso, porque digamos que a parte de despesa é nossa. A gente uhum, centraliza, a gente toma as decisões estratégicas para tentar controlar a despesa, mas a venda, a linha é dele. Eu diria que a venda, o custo, até a margem bruta, né? Então, uhum, venda CMV, porque a parte de você dar o desconto, de você tentar fazer venda agregada, de você tentar ofertar um item com a maior margem, também é dele. Então, a gente tenta destrinchar isso até chegar na margem bruta. E a parte de despesas operacionais, administrativas, mais centralizada aqui com os gestores, né? De compras, da supervisão e o todo o back-office da gente. Mas a gente tenta destrinchar e tentar fazer com que ele entenda, né? Quando eu cheguei aqui, uma coisa que a gente percebeu que era necessária era sentar com todo mundo, com todos os gerentes de loja e explicar o que era um CMV. De novo, perfeito. aquilo que eu falei no início, o Sim. cara não sabe. Como é Uhum, que eu vou cobrar um número se o cara não sabe? A gente sentou, explicou, passou o conceito, peguei ali um pouco ali do Eliseu Martins, a contabilidade de custo um pouquinho, uhum, e a gente explicou a forma básica, mas mais do que explicar também é dizer, gente, isso aqui é a alma do nosso negócio. A gente controlar o CMV é fundamental, né? Um negócio onde 2/3 é o CMV, o uhum. resto é despesa, e aí vai, né? Então, o nosso maior parceiro é o fornecedor que está no CMV. Então, a gente tenta fazer essa questão de transparência mesmo, tentar explicar para depois cobrar e pedir ajuda. Uhum. Então, transparência e educação, né? Entendi que um ponto muito forte é educar quem tá lá, né? Porque o cara ter noção do CMV e conseguir aplicar isso no dia a dia para a loja dele ser mais rentável, por exemplo, ele tem que estar bem afiado, né? Tem que ter um processo de educação constante ali com ele, né? Isso, que faz parte, eu acho, do controle, né? Da função do controle, tem que ser um pouco de Com educador, certeza. esse é um pouco de explicador também, né? Sim, eu acho que essa é uma das skills. Agora não mais, mas já foi muito subestimada da controladoria, que é de traduzir, né, para quem tem pouco letramento financeiro, explicar, pegar pela mão e explicar, né, a importância daquilo no dia a dia, né, que muitas vezes o cara simplesmente não faz porque não sabe, né, não tem a disponibilidade da informação. Então acho que com certeza concordo contigo, é um papel muito importante da controladoria, né. Isso mesmo. E aí, Everton, você também, como comentou, é um especialista em BI, né? Eu queria entender um pouco mais hoje como que vocês utilizam isso
para facilitar o trabalho de vocês? Que tipo de indicadores vocês colocam lá na parede para todo mundo acompanhar, né? E o que isso facilitou aí o dia a dia de vocês? Tá. Acho que vale a pena citar que eu me apaixonei também por questão de BI, né? E a primeira paixão foi com Excel, né? Acho que não foge muito. Tem que ser, né? A área financeira ali, dizem que o inventário no mundo vai ser no Excel, por mais que tenha várias tecnologias. Mas, assim, tudo é Excel. Começamos tudo bem forte aqui no Excel, porque facilita muito, né? É uma ferramenta que você consegue fazer várias coisas, cálculos, até mesmo projetar os painéis lá. E a gente, de fato, tenta pegar os relatórios, traduzir os relatórios brutos em BIs, em painéis. Então, por exemplo, como eu te falei agora há pouco, a gente tem um painel de vendedores. Quanto que a pessoa vendeu, grupo de produtos, qual que é o valor mais ou menos que ele projeta receber no final do mês. A gente tem relatório de compras, por exemplo, eu consigo enxergar, eu tenho um orçamento de compras, né, uma dotação orçamentária, então a compradora não pode gastar, em condições normais, não pode gastar mais do que repor apenas o CMV no mês anterior. Se for, é porque houve alguma mudança, aumentou o faturamento, uma surpresa positiva, aí beleza, a gente vai e funciona e aumenta esse orçamento. Mas em condições normais tem orçamento, então painel de compras, painel de delivery, a gente tem análise CRM, que a gente tem a possibilidade de pedir o CPF também, né? Hoje é uma tendência, né? Quase tudo quanto você dá seu CPF, então você consegue entender o seu cliente através disso do CRM também. Outros relatórios, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise de mix, eu tento entender, por exemplo, quais são os produtos mais demandados na vizinhança da minha loja. Então, a gente consegue ter essa leitura através do BI. Então, são muitos relatórios. E aí, uma experiência nossa aqui, Everton, a Twizy, nós temos um BI aqui muito específico para a parte financeira. A gente nem gosta de chamar muito de BI, porque a gente acaba trabalhando de uma forma bem diferente lá dentro, então você não precisa ter conhecimento técnico para atuar em cima do BI, né? Não precisa aprender nenhuma linguagem específica. Mas um ponto que a gente pega em quase todos os projetos que a gente implanta o BI é justamente a qualidade do dado. Então, às vezes, pô, o empresário está com muita boa vontade, o cara que quer implantar o BI está com muita boa vontade de ver o dado, mas quando você dá luz a esse tipo de dado e leva para um painel, você vê que tem muita coisa no processo desencontrada. Então, é o cara do financeiro que não conhece o conceito de caixa de competência, faz um lançamento errado, você começa a pegar vários microprobleminhas no processo financeiro da empresa que culmina no dado ser gerado errado. Queria entender como que é isso para ti hoje, se vocês também passaram por esse desafio e como que vocês superaram ele, assim. A gente tem essa dificuldade também, sobretudo hoje, né, nos clientes que a gente atende, né? Então, por exemplo, a gente atendeu um cliente no início do ano agora, eu tentei entender o sistema dele para tentar aplicar uma gestão financeira, né? Porque, assim, o básico, plano de contas, conciliação, e assim, não dava. E a gente foi atrás e disse, precisamos ter um adicional aqui, porque o seu sistema é muito bom para PDV, ponto de vendas, mas para controle financeiro, para tentar automatizar as atividades do financeiro, até dá, mas vai perder muito tempo. Então, você vai perder a possibilidade, por exemplo, de importar ou receber os arquivos OFX do banco de forma automática, em já sugerir algumas conciliações, então você vai perder muito tempo, vai gastar muita energia produzindo dados, né? Então, a gente teve que convencer e foi tranquilo, ele aceitou. Aí a gente está implementando uma dessas ferramentas aí de mercado, que é famosa de gestão financeira, e porque muitas vezes o empresário ele tem os dados, mas está muito fragmentado. Então, você pede, cara, eu quero me dar aí a relação de pagamentos. Aí tem uma parte aqui, outra parte numa planilha, ele lança só de boleto de fornecedor, ele não lança no sistema, as despesas ele não lança. Então, como você falou, né, é muito fragmentado, perde muito tempo. E aí a gente tem que parar tudo e praticamente iniciar o departamento financeiro do zero, né? Que é de contas,
Começar a criar essa cultura de lançamento, né? Tudo que tiver que lançar no sistema, centralizar no sistema, porque, beleza, eu falei, né? Eu sou apaixonado por Excel, mas o Excel, primeiro que dá margem a erro e a manipulação, e você tem que ficar editando isso várias vezes. No sistema, Sim. não, isso fica lá ad eterno, porque lançou no sistema, a qualquer momento da vida lá para frente, você puxa o relatório e vai estar lançado, você já vai ter isso colocado na informação. Então, também ter essa cultura de dados, essa cultura de usar a ferramenta, né, ao seu favor é fundamental. Isso é convencimento, explicar que tem valor nisso, mas é um trabalho que tem que ser feito também, né, pela controladoria. Tentar educar as pessoas a seguir os processos, né, a criar os processos. Muitas vezes a gente tem que criar o processo do zero. Né? Sim, sim. É um trabalho de input e output, né? Se o input não tá bom, o output não vai ter a qualidade que precisa, né? Bom, Everton, aí pra gente fechar com chave de ouro, queria que tu pensasse lá no Everton, quando começou a trabalhar na controladoria de varejo farmacêutico, e também pensando no controller que está nos ouvindo aqui agora, e ele quer trabalhar no setor, ou ele já trabalha e sente esses desafios que a gente acabou de trazer aqui, né? Que dicas você daria para você quando estava começando, ou para esse controller que está começando, para ele terminar esse episódio aqui, qual que seria a primeira atitude prática que ele tem que tomar, para ele ser mais estratégico aí no setor que ele está? Perfeito. Eu até imaginei que poderia pintar uma pergunta dessa. Se não pintasse, eu ia tentar até dar um jeito de fazer para tentar deixar uma sugestão. Né? Aí eu pensei muito em mim mesmo, né? Quais são as dificuldades que eu tive. Sim. E como eu consegui fazer isso, se eu tivesse a informação antes, eu poderia ter feito mais rápido. Né? Mas eu acho que eu vou por duas partes aí, a parte técnica e a parte comportamental. Né? Então, assim, da parte técnica, eu diria, focar em fazer o básico bem feito. Não adianta fazer algo mirabolante, fazer painéis, se você não tiver uma DRE correta, justa, concisa e fidedigna. Então, faz a DRE, faz o BP, balanço patrimonial, fluxo de caixa, faz o orçamento do modelo mais simples, tenta pegar o que já aconteceu, para depois ir criticando para fazer um OBZ. Então, assim, fazer o básico bem feito, né? Que eu acho que esses são essenciais, esses demonstrativos, né? Integrados. E a parte comportamental, se a pessoa tiver uma certa dificuldade, e é uma característica, na minha visão, da área financeira, né, do profissional de finanças, ele é muito centrado, é muito técnico, muito introspectivo, você já tem a informação, você já tem o processo na sua mente, é só você traduzir, só você explicar, tentar pegar maneiras de desenvolver a ideia e tentar fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, entendeu? Então, sem gritar, sem tentar impor, sem usar o carro, nada, você tenta só mostrar os números que uma hora ou outra a pessoa vai entender. Tem que entender que do outro lado tem alguém que possa estar com resistência à mudança, às vezes até por desconhecimento. Não é nem maldade, né? Às vezes a pessoa está acomodada, está satisfeita e ainda não entendeu que poderia avançar e desenvolver. Então, essa parte comportamental, comunicação e defender a sua ideia com clareza é fundamental. Então, essas duas frentes, né? O básico bem feito e uma boa comunicação. Pô, muito bom. Acho que são dicas valiosíssimas. Eu chamo de método ACF, é um método arroz com feijão, né? Faz o arroz com Isso. feijão bem feitinho, que, pô, já garante que quando tu for implantar um BI, por exemplo, o dado vai estar correto, quando você for ler o teu DRE, teu fluxo de caixa, as coisas vão fazer sentido. E aí, de novo, o que tu trouxe, né, da parte de comunicação é o que a gente conversou bastante aqui nesse episódio, né? Que é, pô, como traduzir isso para o gestor e para a diretoria. Então, faz muito sentido aí as tuas dicas, muito boas dicas. Bom, Everton, queria novamente te agradecer aqui. Não sei se faltou alguma coisa, tu quer compartilhar algum ponto que talvez a gente não tenha abordado, mas da minha parte, acho que foi excelente. Aí só te agradecer pela tua participação aí, por compartilhar tanto aqui com a gente, cara. Não, estou satisfeito, né? Agradeço o convite, né? Como eu falei, eu sou fã do programa, já ouvi bastante outros convidados. Confesso que não passou na minha cabeça em tão pouco tempo estar participando, mas, enfim, Legal. é uma prova de que é um reconhecimento que você tenta trazer, de fato, pessoas da área, né? De nichos que conseguem contribuir. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha vivência
com muita humildade, mas com um sentimento de muita alegria, porque, de fato, é um setor que eu não tinha atuado antes e que nesses últimos 7, 8 anos eu me apaixonei mesmo, e é um outro mundo, né? Quem não conhece, às vezes o pessoal fala, pô, tem muita farmácia, não sei o quê, mas às vezes tem uma certa lógica, né? Tem um pouco de sentido e de ciência. Não é Sim. só porque tem muita farmácia que aí a pessoa para nessa página, né? Mas por trás de ter muita farmácia, tem muitos controles, tem muita gente fazendo um trabalho bem feito, tem muita gente que não, que de fato está um pouco aventureiro, mas tem muita gente séria, e eu confio muito nessas pessoas sérias, eu acho que são essas que vão prosperar, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido, essa é a minha mensagem final. Maravilha, pô, fico muito feliz aí com a tua participação. Para quem não te segue, recomendo te seguir lá no LinkedIn, né? Acho que tu tá começando um trabalho de conteúdo lá muito bacana também. Acho que é um setor escasso, assim, de conteúdo, de bons conteúdos. Então, mais uma vez, Everton, obrigado aí pela participação e desejo sucesso aí a vocês, beleza? Obrigado, tá? Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Pessoal, espero que tenham gostado aí de mais um episódio do Controle Cash. Não deixe de enviar as suas sugestões. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.